Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Não está sem? Ok, acho que agora foi. Bom, saúdo também a você que nos acompanha pela internet, que da mesma forma o Espírito Santo fale ao seu coração, que o visite onde você estiver e que a mensagem do Senhor possa cumprir o propósito designado por Ele na sua vida, na minha vida nessa manhã. Bom, nós vamos passar aqui juntos um final de semana, será breve, serão apenas 3 encontros, um nesta manhã, à tarde e também à noite. Amanhã à noite, melhor dizendo. O tema que estamos tratando é vivendo em tempos sombrios. E o assunto dessa manhã será vivendo um grande conflito. O tema da tarde é vivendo na época do relativismo. E amanhã nós falaremos, o assunto será vivendo em tempos furiosos. Hoje, o nosso texto base, nessa manhã, será Daniel capítulo 10. À tarde, nós vamos meditar na história de Nadab e Abiú, para entendermos o problema, o pecado, eu diria, do relativismo na sociedade e na igreja. E amanhã, o texto base será 2 Timóteo capítulo 3. É o texto que usaremos para entendermos os tempos furiosos que estamos vivendo. Hoje, portanto, agora, eu quero convidá-los, antes de abrir a Bíblia, para lermos o texto central dessa nossa mensagem, quero convidar você mais uma vez, assim como está, a fechar os olhos para falarmos com o Senhor. Oremos. Querido Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua santa casa de oração. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra, de sermos alimentados pelo pão da vida, de termos a nossa sede saciada pela água da vida. Mas, Senhor, eu reconheço que, como um homem que sou, ao manejar a Tua palavra, eu posso cometer falhas. Eu reconheço as minhas limitações, e é por isso que eu oro, pedindo que, ao ser aberta, que este livro poderoso, ao ser aberto e lido diante da Tua igreja, que o Espírito Santo seja o nosso mestre, que Ele fale aos nossos corações, que Ele cubra as minhas imperfeições, de tal forma que os Teus pensamentos sejam os meus pensamentos, e que atrás deste púlpito a minha vida esteja escondida, literalmente, atrás da rocha dos séculos que é Cristo Jesus. Que Ele seja exaltado e engrandecido pela pregação da Tua palavra, e que a igreja seja edificada, entendendo o tempo que vivemos, a batalha na qual nos encontramos, e o que o Senhor espera de nós. É o nosso desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10, e nós vamos ler os versos 1 ao 13. Daniel, capítulo 10, versos 1 ao 13. Daniel 10, versos 1 ao 13. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como chamas de fogo, tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão,
Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Até aí. Não feche a sua Bíblia, mantenha aberto nessa passagem, porque ela será a base da nossa reflexão nessa manhã. O texto que nós acabamos de ler representa a última visão do profeta Daniel no seu livro. É uma visão que vai até o capítulo 12, o último capítulo do livro de Daniel. Ciro, que foi nomeado na passagem que lemos, foi um rei da Pérsia, um dos maiores conquistadores da história mundial, não é à toa que é conhecido como Ciro o Grande. Ele herdou o trono da Pérsia do seu pai Cambises I, no ano 559 a.C. Em 550 a.C., ele derrotou os medos, que eram governados pelo seu avô Astiges, e a partir de então formou-se, em 550 a.C., o famoso Império Medo-Persa, que ainda era fraco, era inexpressivo, mas que pouco a pouco foi conquistando nações importantes daquela época, até que no ano 539 a.C., Ciro alcançou o seu auge, com a conquista do famoso Império Babilônico. Aí você tem uma foto, eu tive o privilégio, em 2019, junto com a minha esposa, de fazer algumas programações em igrejas de Portugal e da Inglaterra, e fomos visitar o Museu Britânico, em Londres. E lá estava presente este artefato arqueológico, conhecido como Cilindro de Ciro, onde você encontra ali episódios da queda de Babilônia e alguns outros que vamos apresentar a vocês nesta manhã. E aí o texto que nós lemos, portanto, nos leva ao terceiro ano de Ciro. Não é o primeiro ano, mas o terceiro ano de Ciro. O que nos conduz aqui aos anos 536 ou 535 a.C. O Império Medo-Persa, agora, sob a liderança de Ciro, já era um império imponente, um império vasto, poderoso, muito grande. Hoje corresponde mais ou menos ao território onde está presente a nação, o país do Irã. E a maior conquista, como acabei de dizer, dos medos e dos persas foi justamente o Império Babilônico. No entanto, Babilônia caiu, mas Daniel permaneceu de pé. E este jovem que com 17 anos de idade, mais ou menos, foi levado cativo para a Babilônia, no texto que nós acabamos de ler, já estava com cerca de 86 a 90 anos de idade. Já era um senhor, um ancião, mas permanecia firme na presença de Deus. Era um homem de Deus, um homem zeloso, com quem Deus se comunicava. Deus usou Daniel na Babilônia e o usaria também entre os medos e os persas. 70 anos se passaram desde que Daniel foi levado cativo, no ano 605.
E você vai se recordar que Deus tinha uma profecia dizendo que 70 anos era o tempo para o seu povo voltar para Jerusalém. E nós voltaremos a esse ponto ao longo da mensagem. Mas a primeira lição que precisamos tirar do texto é a seguinte: é que nós estamos vivendo em meio a uma guerra. E eu preciso que você volte aí, por isso pedi que você mantivesse a Bíblia aberta ao versículo 1 do texto, Daniel capítulo 10, onde diz: no terceiro ano de Ciro, ou seja, 536, 535 mais ou menos, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome babilônico de Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Grande conflito. E esse é o tópico que nos interessa agora nesse momento. Há uma batalha acontecendo aqui. Há uma guerra acontecendo aqui. Daniel está envolvido em uma peleja, em um conflito, em uma batalha. E o termo que Daniel escolheu para conflito, traduzido no nosso idioma, sugere um conflito feroz, intenso, muito duro, muito difícil. Não era uma batalha qualquer. Inclusive, o conflito era tão intenso que a Bíblia diz que Daniel chorou e jejuou durante 3 semanas inteiras. Você já pensou o que significa fazer um jejum de consagração a Deus de 21 dias? Foi o que Daniel fez aqui. É interessante notar que quando o povo de Deus na Bíblia queria passar por um processo de reconsagração, de arrependimento, geralmente isso durava 3 dias. No entanto, a intensidade da guerra aqui de Daniel é tão grande, é tão forte, que Daniel ele potencializa o seu jejum multiplicando por 7. Então Daniel vai potencializar o jejum multiplicando por 7. Inclusive o próprio pastor adventista Jacques Ducan menciona esse detalhe. Você sabe que na Bíblia o 7 é o número da plenitude. Então Daniel vai elevar o seu jejum, a sua consagração a Deus até a máxima potência. Porque não era uma guerra qualquer. Era um grande conflito. Era uma batalha feroz. E você vai entender que não era só uma batalha secular. Havia algo por trás do problema secular que vamos mencionar aqui. E o interessante é que a oração de Daniel, se você olhar aí no versículo 12 do capítulo 10, você percebe que a oração de Daniel foi ouvida no céu desde o primeiro dia. Um anjo foi enviado. Muitos estudiosos acreditam que foi o próprio anjo Gabriel. E aí Gabriel chega para Daniel e diz: Daniel, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que as suas súplicas, a sua oração começou, nós te ouvimos. E eu não sei se você nunca se perguntou, mas por que razão, se a oração de Daniel nessa batalha feroz e ardilosa foi ouvida pelo céu desde o primeiro dia, por que Deus não a atendeu desde o primeiro dia? Por que Daniel precisou ficar 21 dias enfrentando uma batalha terrível? E aí você olha agora no versículo 13 e nós vamos entender o motivo. O texto diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, ou seja, as 3 semanas. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Miguel nós sabemos quem é. É Jesus, o nosso Senhor, quando está vestido com armaduras de batalha, preparado para um conflito. Sempre que a Bíblia apresenta Jesus como Miguel, ele aparece batalhando para libertar, para salvar, para ajudar, socorrer o seu povo. É assim, inclusive, no capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Quando a Bíblia diz que naquele tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do seu povo. É assim quando em Judas Jesus aparece como Miguel, disputando pelo corpo de Moisés, que o diabo queria manter acorrentado na sepultura.
E aqui Miguel aparece de novo, Jesus. E nós não cremos, como as testemunhas de Jeová, que Jesus é uma criatura, não acreditamos assim. Embora entendamos que Jesus, ele apareça assim, muitas vezes na Bíblia como anjo do Senhor, nós não cremos que ele é uma criatura. Ele condescendeu à posição de anjo, assim como condescendeu à posição de ser humano, mas sem deixar a sua divindade plena. Ele é 100% Deus e 100% homem. E aqui então Miguel nós sabemos quem é. Mas a pergunta é, quem seria esse príncipe do reino da Pérsia? Seria Ciro? Seria Cambises? Seria Dario? Eu acredito que é Ciro, num primeiro momento também. Mas não pode ser só Ciro. Porque um ser humano jamais seria capaz de resistir a um anjo. Menos ainda ao anjo Gabriel, que é o anjo mais poderoso de todos os anjos do céu, abaixo, né, de Miguel, o arcanjo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós não estamos tratando apenas de um ser humano. Há um outro tipo de batalha acontecendo aqui. Eu não sei quantos lembram, quando eu era moleque, adolescente, eu gostava muito de um jogo de videogame chamado Príncipe da Pérsia. E aí, inclusive, depois isso virou um filme de Hollywood, Príncipe da Pérsia. E eu, sinceramente, não acredito que é por acaso. Porque Hollywood dá, normalmente, alguns sinais para o seu público. Quem seria esse Príncipe da Pérsia? E aí, na visão de muitos estudiosos, por exemplo, aqui no comentário bíblico adventista, ao volume 4, falando sobre essa passagem, o autor diz, visto que Miguel é declarado como príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, não parece irrazoável considerar o príncipe do reino da Pérsia como um falso anjo guardião desse reino, um pertencente às hostes do adversário. O doutor Elias Brasil, também no seu livro sobre Daniel, concordando com esse ponto de vista, diz que aparentemente o príncipe da Pérsia é uma entidade satânica que atuou nos bastidores a fim de influenciar o rei da Pérsia, a frustrar os planos de Deus para o povo judeu. Então a conclusão que chegamos é que o príncipe do reino da Pérsia era um demônio. E cada nação, de acordo com a visão bíblica, me parece que tem demônios regentes. Jesus diz que Satanás é o príncipe do quê? Você lembra? É o príncipe deste mundo. Então existem demônios atuando no mundo. Inclusive, se nós vemos hoje, bom, ia comentar um negócio aqui, mas é melhor não falar, porque daí a gente acaba entrando em algumas complicações e eu preciso dar explicações que me levariam a me estender um pouquinho mais. Enfim, nós vemos pela palavra, portanto, que por trás dos bastidores, que nós vamos entender do que acontecia nos dias de Daniel, havia um conflito espiritual, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual acontecendo. E a primeira lição que precisamos tirar, portanto, aqui do texto, é que por trás dos bastidores deste mundo, por trás dos acontecimentos deste mundo, e eu vejo muitas pessoas hoje lutando nas redes sociais, se dividindo entre nós mesmos, por causa de questões políticas, por causa uns amam Lula, outros amam Bolsonaro, outros idolatram Sérgio Moro, é expectativa da esquerda, expectativa da direita, expectativas na terceira via, sem entender que o grande problema do mundo, que acontece no mundo, não é questão política, simplesmente falando. Nós vivemos um grande conflito espiritual entre o bem e o mal. E este grande conflito espiritual também não está relacionado à perspectiva marxista de mundo, que muitos supõem ser aquela que mais se harmoniza com a Bíblia. Porque Marx entendia, sim, que o mundo ele vive uma polarização. Mas a polarização proposta por Marx é uma polarização no campo da burguesia e do proletariado. Então, na visão dele, o problema do mundo é um problema entre ricos e pobres, que depois foi estendido para outros estudiosos de Marx, que dividem o mundo em várias outras áreas, negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, homens e mulheres, e por aí vai.
Mas de acordo com a Bíblia, o mundo está sob um grande conflito entre o bem e o mal, Cristo e Satanás. Isso é muito importante resgatarmos no seio da igreja, porque as pessoas hoje estão confusas, as pessoas hoje estão perdidas, completamente perdidas. A cosmovisão cristã adventista do sétimo dia, ela impõe sobre nós a visão de que há uma batalha entre o bem e o mal acontecendo no mundo. E é o que vemos aqui no livro de Daniel. Eu vejo, normalmente, as pessoas preocupadas com guerras. Geralmente, as pessoas se preocupam com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E eu acho que essa preocupação é legítima. O mundo hoje, com os seus armamentos bélicos, nucleares e etc., é perigosíssimo se uma terceira guerra mundial acontecer. Rapidamente, nações virariam pó. Porém, a preocupação bíblica, a preocupação do Senhor na sua palavra, e que está presente aqui no livro de Daniel, entenda isso, em nome de Jesus, é que nós estamos vivendo um grande conflito espiritual entre o bem e o mal. O Senhor não está muito preocupado com guerras mundiais, de verdade. Inclusive na Bíblia você não encontra profecias específicas sobre guerras mundiais. Você encontra profecia geral. Jesus falando de nação contra nação, reino contra reino. Mas por que Deus não se preocupa tanto com guerras mundiais? Porque a preocupação do Senhor é com a sua vida espiritual. É com uma batalha que pode colocar você no lago de fogo ou no reino dos céus. Esta é a preocupação do Senhor. E esta é a guerra que está acontecendo aqui. Então, Ellen White, falando sobre essa guerra, ela diz que nossa batalha é agressiva. Era o que acontecia aqui com Daniel. É agressividade. O diabo não está brincando com você. Olhe para o mundo. O mundo está um caos. A Alemanha até alguns dias estava debaixo d'água. A Bélgica também. Lá em Cuba, o povo saindo para a rua, questionando aquele regime terrível de lá. Na África do Sul, mesma coisa. O mundo já há mais de um ano sob o açoite dessa pandemia terrível, que é um arauto de Deus. Você nunca parou para pensar? Um ser microscópico, impossível de ser visto a olho nu, está colocando o mundo de cócoras. O planeta inteiro está prostrado diante de um vírus. E o tripé que sustenta as expectativas do homem ocidental, que é o dinheiro, o poder político e a ciência, tem se mostrado ineficaz, ou no máximo oferecendo um paliativo temporário e muito demorado. Então, queridos, o mundo está sob o açoite desse vírus terrível, um caos. E aí Ellen White diz que a nossa batalha, ela é agressiva. E ela conclui: desfechos tremendos estão diante de nós, perante nós, e mesmo iminentes, urgentes. Ainda uma segunda citação, ela vai dizer que o grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Louvado seja Deus. Eu não vejo a hora disso tudo acabar. Mas presta atenção, a coisa ainda vai ficar muito pior. Muito pior. Eu tenho usado uma frase, repetido ela várias vezes. Inclusive ontem à noite, estava falando para um grupo de jovens da igreja do Pilarzinho e comentei sobre isso. Nós só estamos vivendo os primeiros ventos de uma tempestade terrível que se aproxima. E eu me refiro a isso dentro da própria igreja. Eu vou comentar com vocês nesse final de semana o que está acontecendo no seio da igreja. Pessoas influentes da igreja trazendo ideologias, heresias terríveis para desviar a juventude adventista. Terrível. Falaremos um pouquinho disso hoje à tarde e amanhã à noite também. É assombroso o que estamos vivendo. Assombroso, inacreditável. Então ela diz que o conflito logo deve terminar. No entanto, o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas. Então o diabo não está brincando. A guerra é intensa, o conflito é feroz, é agressivo e é decisivo. Decisivo. Então a primeira lição que tiramos do texto: vivemos em um grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E esse conflito influencia a minha e a sua vida. Porém, a segunda lição, e esse é o problema, presta atenção: sem discernimento espiritual,
a compreensão das circunstâncias que vivemos hoje fica prejudicada. Você quer ver que isso está presente no texto? Vamos para Daniel 10, versículo 1, a parte B, é o finalzinho da passagem. Lá diz assim: ele, Daniel, entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Agora salte comigo para o versículo 7, do mesmo capítulo 10. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. O que nós extraímos desse texto aqui? Daniel estava entendendo a batalha. Daniel tinha noção real do que estava acontecendo, porque ele era um homem espiritual. Ele era um homem que se consagrava a Deus, que buscava a presença de Deus. Era um homem que estava interessado nas coisas dos céus. Então ele era sensível à voz do Espírito Santo. Então, no momento em que a batalha espiritual, no mundo espiritual acontecia, Daniel, talvez até sem consciência do que de fato ocorria, era impelido pelo Espírito de Deus a agir de acordo com as circunstâncias, porque era um homem de Deus. Então Daniel estava orando no momento certo, na hora certa, porque Deus precisaria de pessoas aqui na terra, naquele momento, porque um problema estava acontecendo. E você já vai entender que problema é esse. Isso, inclusive, me faz lembrar de uma experiência semelhante, duas, na verdade, que aconteceram na Bíblia. Não sei se você recorda, quando Jesus estava lá no templo de Jerusalém, no chamado Pátio dos Gentios, um grupo de gregos foram conversar com Jesus. E aí Jesus dialoga com eles, fala da parábola da semente, que ela precisa ser lançada na terra, aí quando ela morre, então ela produz muito fruto, e aí logo em seguida ele olha para o céu e diz: Pai, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí vem uma voz do céu dizendo: Filho, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aí o que diz a Bíblia? Alguns ouviram e entenderam a voz do céu, outros acharam que era um trovão e ficaram com medo. Por quê? Não ouve a voz de Deus. Falta de discernimento espiritual. Outro episódio, Paulo, você lembra? Paulo a caminho de Damasco, quando alguns dizem que ele caiu do cavalo, né, colocam um cavalo na história. Não tem cavalo na história, mas enfim, pode ter caído no cavalo, não sei. Travou aqui o passador, puder me ajudar a passar para o próximo, aí está. E aí Paulo, comentando já agora sobre o episódio, discorrendo sobre a passagem, ele diz que caiu, né, e ele ouviu a voz de Jesus falando com ele, porém, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Você está entendendo a lição que a Bíblia está nos dando aqui? Tem pessoas vendo o que está acontecendo no mundo hoje. O caos do planeta está patente diante dos seus olhos. Está cristalino diante da igreja. Mas tem muitos hoje na igreja dizendo que isso é só mais um problema. Né? Alguns já até usam a palavra: vamos voltar ao novo normal. Meus queridos, eu não estou aqui pregando uma mensagem alarmista. Eu não sei se esse vírus ele vai ser o gatilho que vai desencadear os eventos finais, eu não sei. Alguns estão dizendo e afirmando isso de forma categórica, eu realmente não sei. A única coisa que eu afirmo diante de vocês aqui é que a Bíblia, é que o Espírito Santo, é que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, afirmam claramente para a igreja: chegou a hora de despertarmos do sono em nome do Senhor Jesus. Não é mais tempo de dormir. Volto a repetir, o vírus é o arauto de Deus gritando aos ouvidos da igreja: chegou a hora, é hora de despertar. Porém, sem discernimento espiritual, nós não vamos agir de acordo com as circunstâncias. É o que diz a Bíblia: viram a luz. Essa pregação é mais uma oportunidade, a luz está brilhando diante da igreja. Olha, tem pastores, até o pastor Adolfo Soares, da divisão sul-americana, comentou, ele nunca viu, nos últimos anos, tantos sermões escatológicos nos púlpitos adventistas como aconteceu aí nesse último tempo. Os pastores estão proclamando a mensagem para a igreja, alguns, outros não, estão desviando o povo, infelizmente, com ideologias aí distorcidas.
Então, nós estamos vivendo a intensidade dessa batalha, mas é preciso discernimento espiritual, porque do contrário, tudo vai passar e a sua vida voltará mais uma vez ao normal. E eu quero citar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da famosa experiência de Pearl Harbor, durante a Segunda Guerra Mundial. Esta é uma base naval norte-americana, localizada na ilha do Havaí. E o que acontece é que no ano de 1941, eles foram surpreendidos por um ataque dos japoneses às 7h55 da manhã do dia 7 de dezembro. Porém, existem indícios de que esse problema, essa catástrofe, poderia ter sido evitada. As relações entre os Estados Unidos e o Japão já não eram boas há alguns anos. Além disso, em 1941, ou seja, no ano em que aconteceu a catástrofe, o governo americano já sabia da intenção do ataque a Pearl Harbor. Outro detalhe interessante é que em guerras anteriores, com a China e com a Rússia, os japoneses já tinham feito ataques surpresas. No mesmo dia 7 de dezembro, que foi o dia do ataque, o governo norte-americano recebeu informações de que aconteceria um ataque japonês dentro de 6 horas e 25 minutos. Porém, o aviso que foi enviado para a base naval de Pearl Harbor foi enviado sem recomendações de urgência. E ele só chegou quando a desgraça já tinha acontecido. Aqui você tem uma foto do acontecimento: 2.334 mortos, 1.341 feridos, e além de 311 aviões destruídos. O que aconteceu aqui? Falta de entender o tempo que estavam vivendo. A mensagem era de urgência, a mensagem era de alerta, a mensagem requeria um preparo imediato. Abram os olhos, os aviões japoneses estão chegando, se preparem. Era uma mensagem de alerta, mas o povo estava vivendo como se fosse um dia comum. Essa é a lição que extraímos aqui agora. É preciso entender o tempo que nós estamos vivendo. É preciso compreender o que está acontecendo ao redor do mundo. Do contrário, nós não vamos agir como as circunstâncias requerem. Então, primeira lição, vivemos um grande conflito. Segunda lição, é preciso discernimento espiritual para viver o que Deus espera de nós, exatamente nesse tempo da história da humanidade. Terceira, vamos ao versículo 2 do capítulo 10 de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 2. Diz assim o texto: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei ou chorei durante 3 semanas. A pergunta é: por que Daniel estava chorando? Nós já falamos que havia um conflito espiritual, mas eu quero mostrar para vocês que o conflito ou os conflitos espirituais sempre têm reflexos na vida da igreja aqui na terra. Sempre que o mundo espiritual está em conflito, a igreja de alguma forma é afetada por essa batalha. Então, tudo o que acontece no mundo não acontece a despeito desta batalha entre o bem e o mal. Muito pelo contrário. É a batalha entre o bem e o mal que afeta a nossa vida aqui na terra. Então, quero explicar para você por que Daniel estava chorando. Passou 21 dias chorando na presença de Deus. Então, presta muita atenção agora na história que eu vou compartilhar com vocês. Os 70 anos do cativeiro babilônio, eu comentei no início da mensagem, tinham passado. Lembra disso? E Daniel tinha conhecimento das profecias. Você lembra qual foi o profeta que Deus usou para profetizar que o cativeiro duraria apenas 70 anos? Lembra quem foi o profeta que mais falou sobre isso? Lembra? Jeremias. E o mais interessante, olha, Daniel não era um homem qualquer. Daniel estudava as profecias. Jeremias era o livro do Apocalipse dos dias de Daniel. E Daniel estava estudando o livro de Jeremias. Ah, como você sabe disso? Você não estava lá com Daniel para saber? Não estava. Mas o capítulo 9 de Daniel, versículo 1 e 2, diz que Daniel estava estudando os rolos de Jeremias, quando ele entendeu o tempo de cativeiro que o povo passaria na Babilônia. Então, vivendo no 3º ano de Ciro,
Daniel estava vendo a profecia se cumprir. Para você ter uma noção do que representava essa profecia para o judeu, é mais ou menos o cumprimento do decreto dominical para os adventistas do sétimo dia. Então, chegou o tempo da libertação, e isso estava se cumprindo. E aí Daniel em êxtase, eu fico imaginando, eu gosto às vezes de ler a Bíblia e deixar minha mente viajar, e lógico que naquela época o livro de Jeremias não era como os nossos livros hoje, era um rolo. E eu imagino lá Daniel abrindo aquele rolo com Sadraque, Mesaque, Abednego, estudando, e de repente chega lá no capítulo 25, no capítulo 29, e eles veem, 70 anos, acabou. E a profecia se cumpriu. E para quem ainda não leu, o que Ellen White descreve sobre esse episódio no livro Profetas e Reis, eu recomendo que leia, é fenomenal. Ela sugere, inclusive, que Daniel pegou o livro de Isaías, que tinha uma profecia escrita 150 anos antes de Ciro nascer, e Daniel colocou o livro na cara de Ciro, dizendo: Ciro, 150 anos antes, o meu Deus já tinha dito que você, inclusive citou o teu nome na Bíblia, 150 anos antes, você seria o libertador do meu povo. E Ellen White diz que quando Ciro leu aquela passagem e viu na Bíblia, escrito por Isaías há tanto tempo, ele simplesmente olhou para Daniel e disse: Daniel, tudo bem, se eu fui o homem para esta hora que Deus escolheu, eu vou assinar o decreto e o seu povo pode voltar para Jerusalém. Então o povo voltou. Só que neste retorno do povo, alguns problemas aconteceram. E era isso que trazia angústia para Daniel. Então são 3 problemas aqui. Quem estiver anotando, pode anotar aí: conformismo, ecumenismo e comodismo. 3 problemas que o povo enfrentou nesse regresso. Por que conformismo? Porque tinha um grande grupo, um grande número de judeus que já viviam há 70 anos na Babilônia e não queria voltar para Jerusalém. Eles já tinham raízes na Babilônia, já tinham trabalho na Babilônia, já tinham família na Babilônia, já tinham uma vida toda construída na Babilônia, de tal maneira que eles não queriam mais voltar para Jerusalém, diferente de Daniel. Lembra quando Daniel orava? A Bíblia diz que ele abria a janela e orava voltado para onde? Você lembra? Jerusalém. Porque Daniel estava em Babilônia, mas o coração de Daniel não saía de onde? De Jerusalém. E aqui este era um dos problemas que trazia angústia para Daniel, ver o seu povo. Para você ter noção, apenas 50 mil do povo de Deus voltou para Jerusalém. Só 50, parece um número expressivo, mas não era. O povo que foi levado cativo era um povo muito numeroso, e só 50 mil mais ou menos voltaram para lá. Segundo problema, ecumenismo. Como assim ecumenismo? Sim, olha só o que aconteceu, vou compartilhar com vocês. Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 3. Isso estava acontecendo no momento exato em que Ciro assinou o decreto. Pouco tempo depois, olha o que aconteceu. Um grupo de samaritanos chegou para os judeus em Jerusalém e disseram assim: olha, nós temos crenças parecidas com as de vocês. Então vamos construir junto a cidade e o templo. Nós queremos ajudar vocês. Está ali, ó, no versículo 2. É os samaritanos falando para os judeus que voltaram para a cidade. Deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Era uma proposta ecumênica. Parece muito bonita. Se fosse hoje, eu não tenho dúvida que o povo tudo ia aceitar. Olha só, ele só quer ajudar a gente. Não tem problema nenhum. Qual é o problema de nos unirmos para edificar a igreja sobre um único nome? Mesmo tendo divergências. Mas aí o povo de Deus, que já tinha passado pelo açoite do cativeiro, sabendo que Deus reprovava essa união ecumênica, que não tem nada a ver, tá, queridos, com você amar o próximo, com você ajudar as pessoas, tem nada a ver com isso. Ecumenismo é você abrir mão das crenças diferentes e se unir em prol daquilo que é comum. Era a proposta aqui. E a resposta que o povo de Deus deu, não foram nada politicamente corretos, foi a seguinte: porém, Zorobabel, que liderou o povo nessa ida para Jerusalém, e Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus.
nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Uau! Que povo meio intolerante, né? Não aceitaram. Era uma tentação que eles estavam sofrendo. E aí, por que esse problema trouxe angústia para Daniel? Porque os samaritanos ficaram revoltados, indignados. Foi daqui, inclusive, que surgiu aquela briga de judeus e samaritanos que perpetuou-se até os dias de Cristo. Um passou a odiar o outro, porque aí os samaritanos, não podendo construir o templo com os judeus, foram para o outro lugar, lá no Monte Gerizim, e construíram um outro templo no Monte Gerizim, em oposição ao templo do povo de Deus que ficava no Monte Sião. E aí a guerra foi deflagrada, a cisma aconteceu. Então Daniel estava angustiado, porque esses samaritanos, revoltados com a decisão dos judeus, foram até Ciro e começaram, usados pelo diabo, a falar na cabeça dele, dizendo: olha, esse povo aí vai trair vocês. Volta atrás do decreto, proíbe o decreto. E aí isso trouxe angústia para Daniel. Porque Daniel via uma comitiva de samaritanos chegando lá na Babilônia, que agora era dominado pelos medos e os persas, e Ciro estava pensando em voltar atrás. E aí Daniel começou a orar: Senhor, é a promessa, Senhor. Foram 70 anos, Ciro assinou o decreto e agora o Senhor vai deixar o diabo fazer com que ele volte atrás. Olha só o que isso me encanta. A conexão que existe entre a igreja na terra e a igreja do céu. É como se a oração de Daniel, de alguma forma, movesse o braço onipotente de Deus para não deixar que Ciro voltasse atrás no decreto. Você percebe que é uma conexão entre a igreja aqui e a igreja do céu? Deus se move quando a igreja clama. E aí o terceiro e último problema era o comodismo. Porque alguns que voltaram para Jerusalém, desanimados com essas fofocas que aconteciam lá, com essas intrigas, pararam de reconstruir a cidade e o templo. E aí diz o livro de Ageu, do profeta Ageu, olha só, essas palavras aqui são fantásticas. Ageu capítulo 1, verso 2 e depois o 4. Ainda, o povo começou a dizer assim, ó, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E aí Deus, na sequência, afirma: por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? O povo estava acomodado. Pararam de ajudar a obra de Deus, a causa de Deus, o trabalho de Deus, e foram se preocupar com o seu trabalho, com a sua casa, em reformar a casa, em fazer coisas particulares. E aí, queridos, esse era o conflito. Então nós temos um conflito espiritual entre Cristo e Satanás, entre o príncipe da Pérsia e Miguel, e nós temos um conflito físico acontecendo aqui, onde a igreja era afetada diretamente, não a igreja cristã, mas a igreja judaica, por um problema que acontecia lá em Jerusalém. E Daniel ora, e chora, e ora, e chora, e clama por uma intervenção divina. E aí eu te pergunto, será que nós hoje como igreja, vivendo nesse grande conflito entre o bem e o mal, sofremos pelo conformismo, pelo ecumenismo e pelo comodismo? Eu não tenho dúvidas. Quantos de nós estamos hoje conformados com a nossa situação aqui no mundo? Estamos enraizados nessa Babilônia chamada planeta Terra. Porque nós trabalhamos aqui, nós temos família aqui, nós estudamos aqui. Eu já vi pessoas chegarem ao absurdo de dizer que esperam que Jesus demore um pouquinho mais para voltar, porque tem sonhos de se casar, tem sonhos de concluírem a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Ou seja, nós estamos enraizados nesse mundo, de tal maneira que nós falamos da segunda vinda de Jesus, mas nós não amamos a segunda vinda de Jesus. Isso é triste. Isso traz angústia no coração de Daniel. Vivemos aqui, nossos pés estão aqui, nossa vida está aqui, mas em momento nenhum o nosso coração deve ser furtado de estar conectado com as realidades do reino dos céus. É o céu que nos interessa, é o reino dos céus que nos interessa, é Jerusalém que nos interessa. Aqui é peregrinação, lá é vida eterna. Outro problema, ecumenismo. Inclusive, há alguns dias aí,
um grupo de adventistas começou, vários me escreverem, dizendo: irmão, você viu o vídeo de 2 pastores adventistas lá na Itália, numa reunião ecumênica? Não sei se isso chegou aí até vocês. E aí o povo preocupado: irmão, a igreja adventista está ligada ao ecumenismo? E eu digo: não está. A igreja adventista não compactua com o movimento ecumênico. Isto é uma decisão da associação geral. Porém, presta atenção, tem rebeldes dentro da igreja. Nós temos líderes e membros rebeldes dentro da igreja. E, infelizmente, esses pastores lá na Itália, inclusive foram depois repreendidos pela União Italiana. Eles participaram de um evento ecumênico e assinaram lá um documento. A igreja adventista, só para você entender, ela participa às vezes de eventos ecumênicos, mas não como membro. É só como observadora, para estar ali sabendo o que acontece nesses encontros. Mas ela não assina nada, não concorda com nada, não participa diretamente de absolutamente nada. Então, existem pessoas que simpatizam com esse movimento dentro da nossa igreja. Inclusive, tem cantores da igreja que simpatizam com o movimento ecumênico, cantores influentes, que estão trazendo essas visões para os jovens da nossa igreja. Isso é perigoso, queridos. E sabe qual é o maior perigo? Ellen White comenta sobre esse episódio no Profetas e Reis. Ela diz assim: os maiores perigos da igreja não é com a perseguição aberta e declarada lá de fora, mas é com alguns do nosso meio que vêm com aparência de piedade, dizendo: olha, mas é pela união. Inclusive teve um cantor aí que recentemente trouxe uma teóloga feminista para fazer uma live falando aberrações nessa live, para a juventude da igreja. Mas quando eu falo aberrações, não é exagero não. São aberrações assim inacreditáveis, do tipo comparar Deus com energia, com barata, com a natureza. Eu estou citando o que foi dito nessa live. Um cantor influente da nossa igreja expondo coisas absurdas como essa para jovens, em prol do ecumenismo. Nós temos que dar espaço para os outros falarem. Isso trazia angústia para o coração de Daniel, porque Daniel entendia o que estava além desses problemas. Era um grande conflito entre o bem e o mal, onde inclusive o progresso da igreja estava ameaçado. E o terceiro, o comodismo. Quantos de nós hoje não investimos nas nossas casas, não gastamos tanto dinheiro, né, com passeios, com viagens, e somos mesquinhos quando é para investir na obra de Deus, na causa de Deus, que precisa tanto, carece tanto? É o que Daniel vivia aqui. Conflito, queridos. O diabo não quer a prosperidade e o crescimento da igreja adventista do sétimo dia. Isso está profetizado na Bíblia. Você vai lembrar de Apocalipse 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente da sua descendência. Quem está furioso com essa igreja? É o diabo. E é por isso que a igreja adventista hoje está sendo atacada por liberais, por legalistas, é congresso do não sei o quê, enfim, é terceira margem do não sei o que lá, atacando a igreja por todos os lados, porque o diabo quer ver destruída a igreja adventista do sétimo dia. Mas em nome de Jesus ele não vai conseguir. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai triunfar. Nós estamos no meio dessa guerra. Este é o conflito. Estamos no auge da nossa libertação, assim como o povo judeu aqui no passado. Porém, o diabo sabe disso e vem com fúria, tentando impedir que sejamos libertos. E aí, então, para a gente finalizar, vamos à última lição da passagem. O que Deus espera de nós, como indivíduos agora? O que o Senhor espera de mim e de você? Suspirar e gemer. Foi o que Daniel fez aqui. Você lembra lá daquela passagem de Ezequiel, capítulo, acho que é o 4, versículo 9, ou 9, versículo 4, acho que é 9, versículo 4, onde a Bíblia diz que alguns começaram a suspirar e gemer pelas abominações que aconteciam. É o que Daniel fez. Então, veja aí versículo 2 e 3 de Daniel 10. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Inclusive eu acredito que essa versão aqui vai se tornar logo predominante no país. É uma versão nova do ano de 2018, se eu não me engano. Eu particularmente gosto muito. Ainda não tenho a Bíblia física nessa versão,
mas é um texto muito fluido, gostoso de ler, bem compreensível, atual e sem comprometer muito o texto original. É muito bom. Quem não tem ainda a Bíblia de Estudos, NAA, eu recomendo. Verso 3. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Você lembra que as 3 semanas foram os 21 dias de batalha entre Miguel e entre o príncipe da Pérsia? Lembra disso, né? Porque foram os 21 dias desse problema que estava acontecendo lá em Jerusalém. E aí a Bíblia diz qual foi a atitude de Daniel. Meus irmãos, preste atenção. É tempo de consagração e oração. É tempo de se consagrar a Deus. Todos aqueles que estão levando um cristianismo hoje de brincadeira, infelizmente vão ficar no meio do caminho. A guerra ela está intensa. A batalha chegou num grau onde inclusive eu me lembro de uma frase que li certa vez, que nós teremos que lutar contra aquilo que os nossos próprios olhos estão vendo. A batalha é feroz, ela é intensa. E aí a Bíblia diz que Daniel ele faz um jejum especial. Tem coisas que Deus pede para você hoje, alguns ficam escandalizados com isso, mas por que eu tenho que parar com tal coisa se antes não tinha problema? O tempo que vivemos é solene. Então a Bíblia diz que Daniel parou de comer carne durante esse período. Daniel abriu mão de alguns caprichos pessoais, o óleo, por exemplo. Eu lia e não entendia porquê, né? Qual que é o problema com o óleo? Mas o óleo era usado lá no Antigo Oriente, por ser uma região muito seca e árida, um clima muito árido e seco. Eles usavam óleo para manter a pele mais bem hidratada. E aí Daniel vai abrir mão dos seus caprichos pessoais, porque o tempo requeria uma consagração pessoal. Não é tempo de ficar brincando aí, como se estivéssemos de férias. Eu não sei que capricho pessoal tem separado você de uma consagração maior com Deus, mas Deus está te pedindo, abra mão desse capricho. Tem tantas coisas que o Senhor nos pede, né, para a gente viver uma vida de consagração maior. A própria mensagem de saúde, tem pessoas hoje na igreja que, odeiam a mensagem de saúde. Parece que Deus perdeu tempo revelando tudo o que revelou para Ellen White sobre a mensagem de saúde. Mas é tempo de se preparar para a guerra. Deus precisa que você tenha uma mente limpa para discernir. Discernimento. Lembra de Laodiceia? O colírio. Lembra do colírio que a Bíblia fala? Colírio para ungir os olhos. O que é esse colírio? Discernimento espiritual. Eu oro todos os dias, minha esposa e eu, nós fazemos lá o nosso culto particular. E aí eu sempre oro, pedindo a Deus todas as vezes, quando o dia começa, Senhor, nos batiza com o Espírito Santo e nos dê discernimento espiritual para fazermos as escolhas corretas nesse dia. É uma luta. E aí então, Ellen White, ela falando sobre essa batalha, o último texto que lemos, ela diz: que admirável pensamento é esse, de que o grande conflito se aproxima do fim. Amém? Na conclusão da obra, enfrentaremos perigos com os quais não sabemos lidar. Isso me assusta. Como assim eu vou enfrentar perigos que eu não saberei lidar? Como que eu vou vencê-los então? Como que eu serei capaz de superá-los então? E aí ela conclui. Tinha passado um a mais. Não esqueçamos, porém, que os 3 grandes poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão operando, que uma mão divina se encontra ao leme da sua vida e da igreja, e que Deus levará a cabo os seus desígnios e reunirá do mundo um povo que o há de servir em justiça. Bendito seja o nome do Senhor. O céu está se movendo pela sua salvação. Talvez você ainda não tenha percebido isso. Talvez o vírus seja mais um sinal da misericórdia de Deus na sua vida. Talvez Deus tenha permitido uma enfermidade no seu lar, como aconteceu no meu, desde o ano passado. A gente está lutando lá em casa, minha esposa descobriu um câncer de mama, e como isso, queridos, foi terrível para a nossa casa, principalmente no meio dessa pandemia. Olha, cada lição que nós tivemos que aprender foi muito difícil, e tem sido ainda.
Hoje já, graças a Deus, estamos aí na reta final. Mas o ano passado foi muito intenso, muito difícil. O céu está se movendo para salvar você. Aquilo que parece às vezes para nós, Senhor, o Senhor me abandonou. Não, Ele está tentando se aproximar mais de você. É que às vezes falta discernimento espiritual para a gente entender que o açoite de Deus é a misericórdia dele na sua vida. Tem uma frase de C.S. Lewis onde ele diz que o sofrimento é a trombeta do Senhor para um mundo ensurdecido. Mas a minha pergunta é, será que tem pessoas que até no meio do grito de Deus serão capazes de não ouvi-lo? O céu está se movendo. Nós estamos no meio dessa batalha. E para quem não acreditava ou não acredita no ministério dos anjos, eles existem, são reais, estão trabalhando em prol da sua salvação, mas do outro lado tem alguns trabalhando em prol da sua perdição também. Então eu concluo compartilhando um episódio breve com vocês da vida do meu cunhado, da minha família, o Bruno. Eu não sei se tem alguém aqui que chegou a conhecê-lo, mas o meu cunhado, antes de se converter, ele vivia uma vida bem mundana, bebendo e se envolvendo com um monte de meninas lá na cidade onde nós moramos. Isso no auge dos seus 18, 17 anos de idade. A juventude ali, quando ela chega no patamar onde acha que, nossa, eu vou viver tudo agora, a liberdade sem restrição nenhuma. E aí, em um determinado momento, era um feriado do dia 15 de novembro, meu cunhado foi viajar para o litoral aqui do Paraná, lá em Guaratuba. Hoje ele mora lá, inclusive. Com um grupo de jovens, passaram alguns dias numa casa que eles tinham alugado para cerca de 20 e poucos jovens lá dentro dessa casa. E aí vocês imaginam, né? A festa, o fervo, a bagunça. Aí chegou o dia deles entregarem as chaves da casa. E o meu cunhado, era o motorista de um dos veículos, pediu que o pessoal naquele dia maneirasse um pouquinho, teriam uma viagem para subir de volta para Curitiba, na verdade Contenda, que é onde nós moramos, mas eles passaram o dia inteiro bebendo, se embriagando. E aí então chegou a hora de entregar a chave, era acho que próximo da meia-noite, começou a chover torrencialmente, eles entregaram a chave para a dona da casa, entraram no carro, meu cunhado, um dos motoristas, e o meu cunhado pediu para aqueles que estavam no carro com ele que pelo menos não dormisse, ele estava com sono, além disso tinha bebido. Mas o pessoal, com poucos quilômetros de viagem, já estava todo mundo dormindo dentro do carro. E aí quando estava chegando aqui perto de Curitiba, no contorno, nós sempre pegamos um sentido diferente para irmos para a Contenda. Meu cunhado passou reto. E o Bruno, ele é muito bom no volante, ele conhece demais aqui a região. Eu que sou meio perdido, mas ele conhece muito. E aí, uma outra jovem que estava no veículo de trás, ligou para ele no celular, dizendo, Bruno, você passou, ele ia sentido a Avenida das Torres, isso aumentava uns 40 minutos a viagem mais ou menos. Você passou a entrada aqui para a Contenda, a saída para a Contenda. Enfim, ele continuou. Só que ele não entendeu o que tinha acontecido. Mas aí no decorrer da viagem, ele começou a tentar encaixar as coisas na cabeça. Sabe o que aconteceu? Eu estou falando para vocês aqui em nome de Jesus, tá? Eu não preciso inventar história nenhuma para florear o sermão. Mas eu acredito, como eu disse, no Ministério dos Anjos. O Bruno, logo que pegou a BR-277, dormiu no volante. E ele só acordou quando o celular dele tocou, dizendo que ele tinha passado o trajeto. Ele dirigiu cerca de 50 quilômetros mais ou menos, dormindo no volante. Ele não lembra nada do que aconteceu naquela viagem. Meu cunhado. Sabe o que é isso? Ministério dos Anjos, lutando para salvar alguém. Meu cunhado naquela época era um mundano, mas tinha uma família de joelhos no chão clamando pela salvação dele. Hoje, o Bruno, casado, está batizado na igreja, é ancião da igreja adventista central lá de Araucária, de Guaratuba, um menino de Deus, um jovem de Deus, tem 26 anos de idade, se não me engano, 26? Mais do que 26, né? 29 na verdade, é 29. Um menino de Deus, um homem de Deus, porque há um conflito entre o bem e o mal, e esse conflito está acontecendo na sua vida. Que decisão você vai tomar? Essa é uma final de semana jovem, mas o conflito entre o bem e o mal não acontece só na vida dos jovens, é na vida de todos vocês, mas principalmente na dos jovens. E nós vamos precisar tomar decisões aqui
de consagração a Deus, para que Jesus obtenha a vitória na nossa vida. Amém?